Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre homomorfismos de anéis. Então, começando com a definição de homomorfismo. A gente está partindo de A e A', dois anéis, tá? Eles não precisam ser iguais. A é um anel, a', em princípio, pode ser um anel diferente. A gente vai dizer que uma função que vai de A em A' é um homomorfismo de anéis se valem essas duas condições aqui. Primeiro, f preserva a soma. f de x mais y é a mesma coisa que f de x mais f de y. E também f preserva o produto. f de x vezes y é igual a f de x vezes f de y. Tá? Então, se tiver essas duas propriedades, essa função vai ser dita um homomorfismo de anéis. Algumas nomenclaturas que são importantes. A gente vai chamar de monomorfismo quando um homomorfismo for injetor. Epimorfismo é um homomorfismo sobrejetor. Isomorfismo vai ser um homomorfismo bijetor. Endomorfismo vai ser um homomorfismo que vai de A nele mesmo, quando A' e A são a mesma coisa. E automorfismo é um endomorfismo, ou seja, é uma função que vai de A no próprio A e que também é bijetor. Tá? E algumas notações importantes. Essa notação aqui, HOM de A em A', são os homomorfismos que vão de A em A'. END de A são os endomorfismos de A, e AUT de A são os automorfismos de A, ou seja, o conjunto formado por todos os automorfismos de A, aqui o conjunto formado por todos os endomorfismos de A, e o conjunto formado por todos os homomorfismos de A em A'. Vamos ver então alguns exemplos de homomorfismos. O primeiro exemplo mais básico é a função nula, ou seja, f de A em A', não importa quem seja A e quem seja A'. A função que leva A no zero, ou seja, f de A é igual a zero, não importa qual A eu estou pegando aqui. Isso vai ser um homomorfismo de anéis, por quê? Porque f de x mais y vai ser igual a zero, que é igual a zero mais zero, que é igual a f de x mais f de y. Então, vale a propriedade da soma. E a mesma coisa, f de x vezes y também é zero, né? Porque não importa quem seja x vezes y, a f está sempre definida como zero. E zero é igual a zero vezes zero, que é f de x vezes f de y. Então, a função que leva todo elemento do A no zero é um homomorfismo de anéis. Outro exemplo, também bem básico, é a função identidade. Então, não importa quem seja o A, se eu considerar a função identidade que leva A em A, ou seja, leva cada elemento nele mesmo, isso aqui também é um homomorfismo de anéis, né? A gente consegue verificar que f de x mais y, como isso aqui é identidade, isso é x mais y, só que x é f de x e y é f de y, tá? A mesma coisa para o produto. F de x vezes y, como é a identidade, isso aqui é x vezes y, e o x é f de x, o y é f de y. Então, a identidade também tem essas propriedades aqui, portanto, é um homomorfismo de anéis. Um exemplo um pouquinho mais geral, é quase igual à identidade, mas não é exatamente a identidade, é a inclusão. Então, se eu considerar a inclusão de A em B, quando eu tenho que A está contido em B. Tá? A é um subconjunto de B, que leva A nele mesmo. Tá? Como A está lá dentro, eu posso levar cada elemento que está no conjunto A nele mesmo. Essa aqui também é quase uma identidade, tá? A diferença é que ela não vai ser sobrejetora, vai ter elemento, pode ter elementos aqui no B, quando o B for maior que o A, que não vão ser imagem de ninguém. Mas é quase uma identidade e vai ter as mesmas propriedades. Um outro exemplo que a gente pode pensar é P, a função que vai de Z em Zn, onde n é um número que está nesse conjunto aqui, um número natural, 2, 3, 4, etc. Tá? Não vale a pena a gente pensar no n igual a 1, porque daí esse conjunto seria só o zero, então vamos pensar do 2 em diante. O que faz essa função aqui? Eu chamo de P por projeção. Essa função leva cada número inteiro Z na classe de Z. Né? Quem seria a classe de Z? Só lembrando, a classe de Z seria o próprio Z, Z mais N, Z mais 2N,
Z mais 3N, eu vou somando N várias vezes, tá? 3 pontinhos. E também Z menos N, Z menos 2N, Z menos 3N e assim por diante. Tá? Isso seria, todos esses números aqui pertencem à classe de Z. Então, vamos verificar que isso satisfaz as propriedades. Quem é P de Z1 mais Z2? Por definição de P, isso aqui é classe de Z1 mais Z2. Só que a soma da classe de Z1 com a classe de Z2, por definição, é classe de Z1 mais Z2. Então, pela propriedade da soma em Zn, isso aqui é Z1 mais classe de Z1 mais classe de Z2, que é P de Z1 mais P de Z2. E a mesma coisa para o produto. P de Z1 vezes Z2 é classe de Z1 vezes Z2, que é igual a classe de Z1 vezes classe de Z2, pela forma como está definido o produto de classes em Zn, e isso é P de Z1 vezes P de Z2. Então, satisfaz as duas propriedades e, portanto, esse P aqui é um homomorfismo de anéis. Mas, em geral, eu posso pensar, a gente sabe que Zn é igual a Z quociente Nz, onde Nz é um ideal de Z. Se eu pegar sempre um quociente dessa forma e eu definir P de A em A quociente I, onde I é ideal de A, eu posso definir essa projeção como a função que leva A na classe de A, exatamente análogo aqui à projeção do caso de Zn, mas mais em geral, e isso também vai ser homomorfismo de anéis. Então, vamos mostrar essa proposição aqui, são algumas propriedades dos homomorfismos de anéis. Então, a gente tem que f de A para A' é um homomorfismo de anéis, vamos mostrar primeiro que f de 0 tem que ser igual a 0. Bom, a gente sabe que 0 mais 0 é igual a 0, porque 0 é o elemento neutro da soma, então se eu somar 0 com qualquer número, em particular com ele mesmo, vai dar 0. E aí, portanto, eu posso aplicar f dos dois lados. Então, de um lado, eu tenho f de 0 mais 0, que pela propriedade de separar a soma é f de 0 mais f de 0. E do outro lado, eu tenho f de 0. Tá? Apliquei f dos dois lados dessa igualdade aqui, tem que dar o mesmo resultado. Aí, a gente pode passar esse f de 0 para o outro lado, e a gente vai ter que f de 0 mais f de 0 menos f de 0 vai ser igual a 0, e, portanto, f de 0 é igual a 0. Tá? Segunda propriedade, f de menos a é menos f de a. Então, primeira, a gente tem que a mais menos a é igual a 0, porque isso aqui é o oposto aditivo de a. Então, a soma de a com o oposto tem que dar o elemento neutro da soma. Se eu aplicar f dos dois lados, f de a mais menos a é igual a f de a mais f de menos a, e do outro lado isso é igual a f de 0, que a gente acabou de provar que é 0. Ou seja, f de a mais f de menos a é 0, e isso implica que f de menos a é menos f de a, para qualquer a do anel A. Terceira propriedade, então, se A e A' são domínios, então f é igual a 0 ou f de 1 é igual a 1. Por que vale isso? A gente tem que 1 vezes 1 é igual a 1. Portanto, se eu aplicar f dos dois lados, f de 1 vezes 1, que eu posso separar o produto, é f de 1 vezes f de 1. Isso aqui tem que ser igual a aplicar f do outro lado da igualdade, que dá f de 1. E isso implica, eu passo esse f de 1 para o outro lado, vai ficar f de 1 vezes f de 1 menos f de 1, isso é igual a 0. Aí eu coloco f de 1 em evidência. Isso aqui vai dar f de 1
menos 1 tem que dar igual a 0. Bom, aqui entra que o A é um domínio. A e a linha são domínios. Portanto, para esse produto aqui dar 0, a gente precisa ter duas possibilidades. Ou o f de 1 é igual a 0, ou f de 1 menos 1 é igual a 0, tá? Daqui a gente tem que, se f de 1 menos 1 é igual a 0, f de 1 vai ser igual a 1, ou se o f de 1 for 0, a gente tem que f de A é igual a f de A vezes 1, que vai ser igual a f de A vezes f de 1, que no nosso caso aqui a gente está supondo que é 0, igual a 0 para todo A do A. Então, essas duas possibilidades, uma das duas ocorre. Ou a f é sempre 0 para qualquer A, ou f de 1 é igual a 1. E, finalmente, a última propriedade, propriedade 4. Vamos supor que A e A' são corpos, então a gente quer provar que f é injetiva ou f é a função nula. Então, suponhamos que x é um elemento diferente de y. X e y são elementos do conjunto A distintos. Então, x menos y é diferente de 0. E, portanto, existe um inverso, né? Porque eu estou supondo que A e A' são corpos, então existe A tal que x menos y vezes A é igual a 1. Ou seja, A é igual ao inverso de x menos y. Tá? Se eu aplicar f dos dois lados aqui dessa igualdade, o que eu vou ter? F de x menos y vezes f de A vai ser igual a f de 1. Isso implica que f de x menos f de y vezes f de A é igual a f de 1. Bom, aqui a gente pode supor que f de 1 é diferente de 0. Então, se f de 1 for diferente de 0, então, obrigatoriamente, f de A é diferente de 0 e também f de x menos f de y é diferente de 0, que implica f de x diferente de f de y. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que se eu estou supondo que f de 1 é diferente de 0, então, obrigatoriamente, f tem que ser injetiva quando A e A' são corpos. E a outra possibilidade é que f de 1, outro caso, é o f de 1 ser 0. E se o f de 1 for 0, a gente já verificou antes que a f de A é igual a 0 para todo A no anel, ou seja, f é a função nula. Então, a gente provou a propriedade 4. Então, vamos ver algumas observações. Primeiro, vamos ver que o conjunto dos endomorfismos de Z, do conjunto dos inteiros, é formado só por 0, a função nula, ou a identidade de Z. Não tem nenhum outro endomorfismo aqui dentro. Por quê? Então, digamos que eu tenha f de Z em Z. A gente acabou de provar que f de 1 igual a 1, ou f de 1 é igual a 0, e aí, nesse caso, f é a função nula. Então, vamos supor que f de 1 é 1. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem que f de 2 vai ser igual a f de 1 mais 1, que é f de 1 mais f de 1, que vai dar 1 mais 1, que é 2. f de 2 é igual a 2 porque eu separo a soma. E da mesma forma, qualquer n positivo, n vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes. Então, no final das contas, f de n, se o n for positivo,
vai ser f de 1 mais f de 1 n vezes, que é a mesma coisa que 1 mais 1 mais 1, n vezes, que é igual a n. Então, para todos os positivos, eu já tenho que f de n é o próprio n. E para os negativos? Quanto seria f de menos n? F de menos n, pela proposição anterior, a gente acabou de provar também que é menos f de n, que é menos n. Ou seja, f de z é igual a z para qualquer inteiro z. Tanto 1 quanto qualquer positivo, como qualquer negativo, tem que ser a identidade, se não for a função nula. Ou seja, o conjunto dos endomorfismos de z é formado só por essas duas possibilidades. Com o mesmo raciocínio, a gente consegue provar que o conjunto dos endomorfismos dos números racionais é formado pela função nula ou pela função identidade. Tá? Por que isso? Então, a gente sabe que quem são os números racionais. Os números racionais são os números da forma a sobre b, onde a e b são inteiros, e b é diferente de zero. Então, vamos ver. E a gente já provou que se a gente tem um homomorfismo nos inteiros, f de 1 tem que ser 1, f de n tem que ser n, f de menos n tem que ser menos n. Quanto que seria f de 1 sobre b? Onde b é um inteiro diferente de zero. Bom, a gente tem que b vezes 1 sobre b é igual a 1. E, portanto, f de b vezes f de 1 sobre b vai ser igual a f de 1. Só que b é um número inteiro. Então, b vezes f de 1 sobre b é igual a 1. Portanto, f de 1 sobre b é o inverso de b, que é o próprio 1 sobre b. E daqui a gente tira, usando a propriedade do produto, que f de a sobre b é f de a vezes f de 1 sobre b, que vai ser a vezes 1 sobre b, que é a sobre b. Desde que a gente está supondo que a função não é nula. Se a função for nula, f de 1 sobre b é igual a zero e f de a sobre b também é igual a zero. Mas se a função não for nula, a gente tem tudo que a gente provou aqui em cima, e, portanto, f de a sobre b é igual a sobre b para todos a e b inteiros com b diferente de zero. Bom, eu não vou provar aqui, mas a gente também consegue mostrar que o conjunto dos automorfismos dos reais é só formado pela identidade de R. A gente usa aqui, cada número real está sempre entre dois racionais e consegue construir sequências, mas eu não vou provar isso aqui. O que mais? Vamos ver quem são os automorfismos de Z adjunção raiz de P. Tá? Vamos ver que isso aqui a gente tem duas possibilidades, que é a identidade e uma função que eu vou chamar de sigma, que eu já vou ver quem é. Então, primeira coisa. F de Z adjunção raiz de P em Z adjunção raiz de P é uma função que leva A mais B raiz de P em C mais D raiz de P. Tá? Mas, se B for igual a zero, então, f de A vai ser o próprio A, pelo que a gente provou antes, né? O A é inteiro, e a gente viu que um homomorfismo não nulo nos inteiros vai levar um inteiro nele mesmo. Então, se o B for igual a zero, f de A é igual a zero.
Agora a gente quer descobrir quanto é que vale f de raiz de p, porque f de a mais b raiz de p vai ser igual a f de a mais f de b vezes f de raiz de p. A gente sabe quanto vale f de a, sabe quanto vale f de b, então eu tenho que descobrir essa parte aqui do f de raiz de p. O que eu posso pensar aqui? A gente sabe que raiz de p vezes raiz de p é igual a p, e p pertence a z, é um número primo. Portanto, f de raiz de p vezes raiz de p é igual a f de p, que é igual a p. Só que aqui eu posso separar o produto, f de raiz de p vezes f de raiz de p, que é igual a f de raiz de p ao quadrado é igual a p. Então, eu tenho duas possibilidades para f de raiz de p. F de raiz de p pode ser mais ou menos raiz de p. Se f de raiz de p for mais raiz de p, então f vai ser a identidade. Por quê? Porque f de a é o próprio a, f de b é o próprio b, e f de raiz de p também vai ser raiz de p. Então, a f é a identidade. E se f de raiz de p for menos raiz de p, aí a gente vai ter essa função sigma, que como é que a gente define essa função sigma? É como se fosse uma conjugação. Ela vai levar a mais b raiz de p em a menos b raiz de p. Tá? E são as únicas possibilidades, porque eu preciso que satisfaça essa propriedade aqui do produto, né? Eu preciso que f de raiz de p vezes raiz de p seja f de p. Então, eu só tenho essas duas possibilidades aqui para f de raiz de p, e, portanto, o conjunto dos automorfismos de z adjunção raiz de p é formado só por essas duas funções aqui. Tá? E se eu não quisesse que fosse isomorfismo, eu poderia ter também a função nula, né? Agora a gente vai provar esse teorema, que é conhecido como o primeiro teorema do homomorfismo, que diz o seguinte: a gente tem f de a para a linha homomorfismo de anéis, então a imagem de f é um subanel do A'. O núcleo de f é um ideal de A. F é injetiva, C e somente C, o núcleo de f é só o zero. E A, quocientado pelo núcleo de f, que a gente prova aqui que é um ideal, então eu posso fazer o quociente, é isomorfo à imagem de f. Vamos provar isso. Primeira coisa, imagem é um subanel. Como a gente sabe que a linha é um anel e esse conjunto está contido aqui dentro, a gente precisa provar o quê? A gente precisa provar que o zero pertence à imagem de f, que se A, B pertencem à imagem de f, então A mais B pertencem à imagem de f, que se A pertence à imagem de f, então menos A pertence à imagem de f, e que é fechado para o produto, que se A e B pertencem à imagem de f, então A vezes B pertence à imagem de f. Todas as outras propriedades de anel eu não preciso mostrar porque isso aqui está contido em A' que já tem. Então, já tem associatividade, já tem distributividade, já tem comutatividade da soma, não preciso provar mais nada além disso. Vamos provar essas coisas aqui, então. O zero pertence à imagem, pois f de zero é igual a zero. Então, o zero pertence à imagem. Suponhamos que A vezes B estão na imagem de f. Ou seja, A é igual a f de x1, B é igual a f de x2. Então, f de x1 mais x2 vai ser igual a f de x1 mais f de x2, que vai ser A mais B, ou seja, A mais B pertence à imagem de f, porque é a imagem do elemento x1 mais x2. Vamos supor que A pertence à imagem. Então,
A é igual a f de x1 e, portanto, menos A é igual a menos f de x1, que é f de menos x1. Ou seja, menos A também pertence à imagem da f. E, finalmente, o produto, mesma coisa. A gente tem que A, B estão na imagem. Então, vou fazer de novo que A é f de x1, B é f de x2. Então, f de x1 vezes x2 vai ser igual a f de x1 vezes f de x2, que é A vezes B, e, portanto, A vezes B pertence à imagem de f. Então, a gente provou que o conjunto imagem desse homomorfismo é um subanel do A'. Agora vamos provar que esse conjunto aqui, que é o núcleo do homomorfismo, é um ideal de A. A gente usa esse símbolo aqui, quer de F, que o quer vem de kernel, tá? Mas alguns livros também usam N de F, N de núcleo. Então, para isso aqui ser um ideal, eu preciso mostrar que 0 está no núcleo, que se A e B estão no núcleo, então A mais B está no núcleo, que se A está no núcleo, então menos A está no núcleo, e isso aqui é propriedade de subanel, né? E no produto eu quero uma propriedade um pouquinho mais geral, que se A está no núcleo e B pertence, é um elemento qualquer de A, então A vezes B está no núcleo e B vezes A está no núcleo. Tá? Tanto eu multiplicar a esquerda ou a direita por um elemento que não necessariamente está no núcleo, isso continua caindo no núcleo. Tem que provar todas essas coisas. Primeira coisa, o zero está no núcleo porque f de 0 é igual a 0, então 0 é um elemento do núcleo. Portanto, o núcleo nunca é vazio, pelo menos o zero ele contém. Depois disso, vamos supor que A e B estão no núcleo, ou seja, f de A é igual a 0 e f de B é igual a 0. Então, f de A mais B vai ser f de A mais f de B, que é 0 mais 0, que é igual a 0. Ou seja, A mais B está no núcleo. F de menos A é igual a menos f de A, que é menos 0, que também é 0. Ou seja, menos A pertence ao núcleo. Tá? Então, já provei essas duas propriedades aqui de cima. Falta agora, vamos supor que f de A é igual a 0, estou supondo que A está no núcleo, e o f de B, eu não sei quem é, simplesmente eu sei que isso aqui pertence a A'. Então, quanto fica f de A vezes B? F de A vezes B vai ser f de A vezes f de B, que é 0 vezes f de B, que é igual a 0. Ou seja, A vezes B está no núcleo. E a mesma coisa para f de B vezes A. F de B vezes A vai ser f de B vezes f de A, que f de B eu não sei quanto é, mas o f de A é 0, então isso aqui vai dar 0, e, portanto, B vezes A também está no núcleo. Portanto, o núcleo é um ideal. É um ideal de A. Então, agora a gente vai mostrar a terceira propriedade, ou seja, que f é injetiva se e somente se o núcleo de f é igual a 0. Então, lembrando que f é injetiva se f de x igual a f de y implica que x igual a y, ou a contrapositiva, né? X diferente de y implica que f de x necessariamente é diferente de f de y. Isso é a definição de ser injetiva. Vamos mostrar a terceira parte.
Então, eu suponho a ida, vamos provar a ida, então eu suponho que F é injetiva. E aí, o que a gente quer provar? A gente quer provar que o núcleo tem que ser só o zero. Então, digamos que A pertence ao núcleo de F. Isso implica que F de A é igual a zero. Só que zero também é F de zero. Se F de A é igual a F de zero, pela definição de injetiva, obrigatoriamente A tem que ser igual a zero. Então, o núcleo é só o zero. Provamos a ida. Agora, a volta. Suponhamos que o núcleo de F é só o conjunto formado pelo zero. Tá? Vamos pegar e vamos supor que f de x é igual a f de y. Suponho que f de x é igual a f de y. Não sei quem é x e quem é y. Então, f de x menos f de y, que como é um homomorfismo é a mesma coisa que f de x menos y, é igual a zero. Ou seja, x menos y pertence ao núcleo de f. Só que o núcleo é só o zero. Isso implica que x menos y é igual a zero, ou seja, x é igual a y. E aí eu provei que f é injetiva. Peguei dois elementos que têm a mesma imagem e provei que eles têm que ser o mesmo. Bom, agora a gente quer provar essa última parte, que a quociente, o núcleo de f, é isomorfo à imagem de f. Para eu provar que existe esse isomorfismo, eu vou construir um isomorfismo. Que isomorfismo é esse que eu vou construir? A gente vai construir a função f maiúscula, que vai de A quociente f na imagem de f, e ela leva a classe de x, aqui nesse quociente, em f de x. Bom, a gente precisa verificar que essa função aqui está bem definida e que ela é bijetiva para ser um isomorfismo. Então, vamos lá. A gente tem que, se classe de x é igual a classe de y, ou seja, dois elementos são iguais aqui nesse quociente, C e somente C, x é congruente a y módulo núcleo de f. Tá? E isso, por definição, quer dizer que x menos y pertence ao núcleo de f, que é a mesma coisa que dizer que f de x menos y é igual a zero. Só que f de x menos y é f de x menos f de y. E isso é a mesma coisa que dizer que f de x é igual a f de y. Então, o que a gente provou aqui? Se eu olhar todas as idas, eu estou provando que se a classe de x é igual à classe de y, então f de x é igual a f de y. Eles têm a mesma imagem. Pegando dois elementos que correspondem à mesma classe aqui, eles têm a mesma imagem, ou seja, pela ida dessas implicações, essa função está bem definida. E pela volta, eu tenho que essa função é injetora. Se eu pego uma função que dois elementos têm a mesma imagem, então eles são iguais. E além disso, eu preciso provar que essa função é sobrejetora. Então, vamos pegar, ver quem é imagem de f grande. Imagem de f grande são os elementos da forma f de x barra, onde x barra é um elemento aqui dentro. X barra pertence a A sobre o núcleo de f. Só que isso, f de x barra é f de x, pela definição da f grande. A f de x barra é exatamente f de x, onde x é um elemento de A. E isso aqui é exatamente a imagem de f. Ou seja, a imagem de f grande é a imagem de f, portanto, f é sobrejetiva. Então, a gente tem que essa função aqui é um isomorfismo entre a quociente núcleo de f e imagem de f, e, portanto, esses dois conjuntos aqui são isomórficos.